Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridíssimo Padre João Gualberto, reitor desse santuário, Pai das Misericórdias, queridíssimo Padre João e Diácono Marcos, do nosso querido Sergipe, com esse povo tão fervoroso, tão especial do nosso Nordeste brasileiro, e queridos peregrinos, mas me permitam saudar tão carinhosamente a cofundadora dessa obra de Deus, olhar para a senhora Luzia, ver o Monsenhor Jonas, ver também o seu esposo Eto, que são esse tripé desde o início. Eu queria que vocês batessem uma grande salva de palmas para essa serva de Deus. Se sinta tão amada, Luzia. Somos tão gratos por ter ajudado tanto a Monsenhor cuidado dele, e por isso que ele durou tanto tempo e agora está na eternidade. Acabei de, ao entrar aqui nesse território eucarístico, receber o telefonema do Gilberto da Obra de Maria, mandou um abraço para você, como sempre, se recomendou as orações ali no túmulo de Monsenhor, já fizemos. Quero saudar então todos e cada um. Deus prepara esses momentos tão simples, mas às vezes pode se transformar num momento de graça. Quem precisa aqui de uma graça muito grande? Eu também preciso, né? Precisamos todos, né? E graças a Deus, como ouvimos no Salmo de hoje, eterna é a misericórdia de Deus. Sua misericórdia é eterna. Então essa é a nossa esperança. Estamos vendo nesses 3 dias, ontem, hoje e amanhã, os principais trechos do livro do livro de Josué, o livro da conquista da terra. Ontem Deus elevava Josué para que ele fosse aceito como o sucessor de Moisés. E hoje, o capítulo 24 é o início do capítulo 24, onde Josué vai fazer uma anamnese, uma memória
de toda a história que nós vimos também nessas últimas semanas do Tempo Comum, desde Abraão, a história da salvação, desde os patriarcas, passando pela história do êxodo, a libertação com Moisés, né, do povo da escravidão, até com Josué entrar na terra. E nesse primeiro trecho do livro de Josué, ele fala uma coisa tão importante para nós, que é preciso lembrar de duas coisas: os nossos pecados, os pecados dos nossos pais, mas também é preciso tomar uma livre decisão, porque olhando para a nossa história, nós percebemos que apesar de todos os erros, de todos os desacertos, nossa história é sempre uma história de salvação. Eu queria que você dissesse para o seu irmão: sua história e a história da sua família é uma história de salvação, não é uma história de condenação, porque a misericórdia de Deus é eterna. E eu quero deixar aqui então um grande conselho para vocês. O conselho é o seguinte: existe no Ministério de Cura uma área que às vezes é um pouco explorada, ou às vezes explorada um pouco superficialmente, ou às vezes até com alguns exageros, mas que precisa ser retomada por nós, que temos essa espiritualidade carismática, que é a cura entre gerações, a cura das nossas gerações. Hoje no Evangelho, Jesus falava das dificuldades do casamento, não na sua época, desde Moisés, desde o pecado, não é? O primeiro pecado, quando aconteceu, foi justamente com os nossos primeiros pais, e quando Deus vai pedir o arrependimento de Adão, o que é que ele escuta? Foi a mulher que o Senhor colocou ao meu lado, que me fez pecar. A mulher culpa, por sua vez, a serpente. A serpente não tem quem culpar, recebeu a maldição, que é o demônio. Claro, a força do mal, do pecado, vem do maligno, mas nós precisamos entender que a nossa família, não é, precisa ser curada. E uma das áreas mais fortes de cura entre gerações são os casamentos. Vocês imaginem, atrás de mim tem o casamento do meu pai e da minha mãe. Atrás dele tem 2 casamentos, dos meus avós paternos, meus avós maternos. Atrás dele tem 8 casamentos. E assim vai, daqui a pouco chega a 32, daqui a pouco são 300 mil. Imagine pessoas de famílias tão diferentes, de tradições tão diferentes. Tem um livro muito interessante, escrito pelo padre Jorge Tadeu, que ele mostra na capa, sobre cura entre gerações, que ele mostra na capa uma figura tão interessante. É uma senhora que ela é uma indígena, Olinda, Dona Olinda, e a netinha dela é loirinha, parece uma europeia. Este, por exemplo, é o Brasil. É uma mistura de tantas raças, de tantas, às vezes, religiões, de tantas tradições, coisas boas, mas coisas, muitas vezes, tão perniciosas, que vai passando de geração em geração. Mas a boa notícia é essa: a misericórdia de Deus é eterna. E como aprendemos aqui na Canção Nova, tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu digo a vocês, desde o começo da minha vida religiosa, desde o começo que eu entendi que Deus me escolheu para que, como vamos escutar amanhã no livro de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu fui escolhido na minha família, você foi escolhido na sua família para ser um instrumento de cura para muitas pessoas, mas primeiramente para a sua família. Todos nós temos esse chamado. Eu e minha casa precisamos servir ao Senhor. Então, olhar para as raízes, para os nossos antepassados. Um conselho: procure conhecer, converse mais com seus avós, com seus pais, se ainda são vivos. Como foi a história dos seus avós, de onde vieram, como eram, que fé praticavam.
procure conhecer sua história e apresente dia após dia, não é? Toda missa que eu celebro também agora pela alma dos meus pais já falecidos, pelos meus avós e bisavós, porque as maldições, elas pegam mais fortemente, como diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, a partir das 4 gerações, tanto para cima, ou seja, a minha geração dos filhos, a geração dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, mas também dos meus descendentes, os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos. Mas também, segundo, e com isso eu termino, Êxodo 20, versículo 4, a bênção de Deus, como a sua misericórdia, perdura por 1000 gerações. Então é muito maior a graça de Deus do que o pecado. E onde abundou o pecado, a graça de Deus há de abundar. Então nós somos chamados a ser sinal de cura para o presente, para alcançar o passado e a nossa família ter um futuro que é servir a Deus com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.